Qual é a maior baboseira que você tem ouvido hoje relacionada a IA? É difícil dizer, porque tudo tem seu valor, Léo, para cada situação, entende? Assim, eu já vi equipes de marketing sozinha usando essas baboseiras funcionando. Tá. Porque existem projetos que a baboseira serve. Vamos tentar de novo? Vocês precisam fazer melhor. Não tá bom assim. Eu não vejo baboseira, eu vejo falta de profundidade pro que eu tô vendo para fazer. Acho que tudo é válido em algum ponto. Mas agora assim, dá muito valor para prompt, gente querer vender prompt, isso eu não acredito mais. Cara, é só você pedir pro GPT fazer o próprio prompt. Prompt ruim não funciona, tá? Não tô falando que ele não valoriza, mas assim, valorizar tanto, meu pacote de prompts a 10 e 20 reais. Eu não sei se eu compraria. Já teve clientes meus que assim, fizeram, né, vieram com sistemas feitos com IA e falaram, a IA tá dando problema, a IA não funciona. Cara, quem não tem a capacidade é o desenvolvedor de construir o sistema. No final do dia, a IA, ela olha um banco de padrões e gera padrões. Ela não tem a capacidade de, cara, dado esse mapa aqui de Santos, eu quero o menor caminho. Dependendo do modelo que você faz, ela não tem uma lógica, ela não tem lógica. Ela tem tentativas de reasoning, e eu vejo gente que trabalha com pessoas que fala que a IA que é o problema. Mas, na verdade, você tem que estudar muito além. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Ao Léo Podcast com o Léo e um amigo do Léo sempre. Por enquanto tá vindo só amigo, né? Daqui a pouco vão acabar os amigos, eu vou ter que trazer gente que eu não conheço. Mas daqui a pouco chega. Hoje a conversa vai ser com alguém que vem já usando bastante inteligência artificial de forma bem prática para transformar operações de negócios. Um empreendedor que trabalha com automação, com desenho de fluxos, integração de sistemas, ajudando empresas a sair do modo manual e ganhar previsibilidade, que palavra bonita, né? Escala e eficiência. Atuando forte no setor jurídico, ele constrói soluções que tiram o peso operacional do dia a dia e permitem que pessoas foquem no que realmente gera valor. Bonito, hein, GPT? Você me ajudou a fazer um texto bem legal. Seja muito bem-vindo, Gabriel Fonseca. É isso, né? Fala, galera, tudo bem? Tudo Fala, bem, Léo. cara? Prazer. Obrigado, faz tempo que eu não te vejo. Faz tempo que eu não te vejo, hein? Eu fugi para São Paulo. Tá onde lá em São Paulo? Tô ali perto da Paulista, na Consolação. Então tá bom, hein? É porque tinha muito teatro grátis lá, eu gosto. Fiz teatro um tempo, Ah, uma parte já que a gente pode falar depois. aham. 5 anos, eu falei, eu quero um lugar cultural. É mesmo? E é tudo de graça, olha, fica a dica. Bom, boa. A gente já vai falar com ele um pouquinho, tá? Antes disso, eu preciso dar 3 recados. Se você que já acompanha o Ao Léo já sabe que eu preciso dar esse recado, porque, poxa, alguém ajuda isso a acontecer. Tem toda uma estrutura, luz, que tem que pagar, internet, água, café. O cara já tomou café aqui. Então, para a gente poder começar aqui, antes de começar o bate-papo, que vai ser Ao Léo com o Gabriel, e vocês vão conhecer que ele tem bastante experiência aí no mercado, eu preciso dar holofotes aqui para uma empresa que tem ajudado a gente, a Slickdesk, que é uma empresa de móveis de escritórios, né? Ela é focada em ergonomia e ela tem aquelas mesas com regulagem de altura, tem cadeiras, inclusive as cadeiras que estão aqui são da Slickdesk. A cadeira aqui é a Slickdesk Ergos, se você quiser conhecer. Cadeira ergonômica, tem regulagem de pescoço, braço, altura, tem várias regulagens aqui. E para quem quiser aproveitar, na descrição tem o link deles e tem um cupom de desconto, R$130 de desconto para qualquer tipo de cadeira ou mesa, tá? A segunda empresa que nos ajuda aqui é a AM Contabilidade, uma contabilidade especializada em quem trabalha no mercado digital. Então, se você tem infoproduto, ou se você tem um SaaS, ou se você tem um micro SaaS, ou também se você atua como PJ, como desenvolvedor, eles entendem muito bem dessa área de tecnologia aí do mercado digital e pode te ajudar a evitar erros na hora de emitir nota, pagar mais imposto. Acontece com mais frequência do que todo mundo imagina você pagar imposto além do que você deveria, tá? E a terceira... para você poder entrar em contato, também na descrição tem um formulário, você preenche, eles vão entrar em contato contigo, o time lá da AM Contabilidade. Grande abraço pro Anderson, que é o contador responsável lá. E o terceiro apoio, a Lógica da Desenvolvo, é uma escola, uma plataforma de formação de tecnologia com foco em democratizar o desenvolvimento de software. Então, a nossa ideia é permitir que pessoas, mesmo sem conhecimento em programação, consigam alcançar esse objetivo de desenvolver
né, soluções tecnológicas, aplicativos, sistemas, automações, tudo através de ferramentas mais visuais, né, o que a gente chama de no-code, low-code, agora IA, né, ou vibe code, como tem muita gente chamada, e lá a gente foca em te ensinar não só a ferramenta, mas todo o embasamento que você precisa saber para que também não coloque a IA para fazer e ela está fazendo um monte de coisa errada e você não tem ideia do que está sendo feito. E já teve umas conversas de bastidores aqui que deu uns piti aí de IA e banco de dados. Depois a gente pode puxar esse assunto, tá? Então, tudo que eu falei, todas essas 3 empresas estão ajudando a gente, estão na descrição, tem um link, você pode ver lá, conheça e nos ajude a divulgar essas empresas também, tá? E aproveita para se inscrever no canal e já aproveita para compartilhar esse episódio. Esse episódio também está no Spotify, se você estiver ouvindo a gente no Spotify, já dá uma comentada aí, não sei como é que é no Spotify, estrela, sei lá, alguma coisa assim, tá? É isso, Gabriel. Agora sim, desculpa esse momento de... Não, antes de mais nada, eu queria saber se tem desconto da cadeira pro participante também. Precisa, né? Porque, é excelente, hein, galera? Muda as vidas. Cara, muda mesmo. Eu tinha uma cadeira gamer. Cara, horrível foi. A pior aquisição que eu fiz. Galera, não compre cadeira gamer para trabalhar com computador. Puta, ela estraga muito rápido, velho. E as costas. Isso mudou minha vida, cara, porque eu já trabalhei numa cadeira de madeira há muito tempo. Olha, existe um antes e depois da cadeira Slick Desk? Slick Desk, Slick Desk, e excelente. Boa. Gabriel, vamos lá. Cara, eu quero conhecer um pouco da tua história, velho, porque eu te conheci num lugar aqui em Santos chamado Juicy Hub, num meetup que a gente começou a organizar ali, que a gente chamou de Uncode, né? Uncode, excelente. A gente acabou não tendo fôlego para continuar. E o Meetup, para quem não sabe o que é uma reunião que a gente convida pessoas para trocar informações sobre algum assunto, né? E no caso, era tecnologias desse universo de pouco código. E aí o Gabriel, por acompanhar ali o ecossistema do Juicy Hub, que é um cowork e tal, ele foi lá e a gente se conheceu lá. E aí começamos a conhecer um pouco. Teve uma vez que acho que você palestrou lá palestrou no primeiro ou no segundo, eu acho. Contando um pouco da experiência dele. E aí eu falei, quando eu pensei no Auléo, o teu nome estava ali na lista desde o começo. Eu fiz uma listinha assim com vários nomes. Aí o teu nome já estava na primeira cabeça. Pô, você tá honrado. E aí, cara, eu queria conhecer, assim, como é que tu entrou, como é que começou esse bagulho de tecnologia? Muito no começo. Cara, vou te falar do primeiro dia que eu falei, você como programador. Eu tinha hamster. E aí eu já gostava de pegar as fitas cassete de casa e fazer labirintos com hamster. Gostava de pegar dominó, fazer aquelas brincadeiras de fazer os dominó, derruba uma bolinha, que derruba outra coisa. Isso é até uma dica, se você tá na dúvida de entrar na área de tecnologia, você tem esses gostos de joguinhos que são mais de lógica, de montar, gerenciamento, então isso provavelmente você vai ser um bom programador. Isso é uma coisa que eu aprendi. E aí eu lembro que uma vez um amigo da minha prima comprou um computador, aí eu fui lá ver a primeira vez, que eu fui ter computador com 15, 16 anos, né? Então eu não tive antes. É totalmente diferente de hoje, né, Léo? Que as crianças já começam com o celular. E eu lembro que nesse computador ele era uma tela DOS preta. Isso quando foi? Nossa, tinha 14 anos. Faz as contas aí, tô com 37, foi 2000, lá para 2000, época de 2000. E, cara, eu falei, meu DOS. E meu pai tinha um livrinho que vendia nas bancas antes, que era uma aventura de astronautas que você tinha que programar em VB para você descobrir aquilo ali. E eu ficava lendo esse livro sem parar. Eu nem sabia o que era VB. Eu só fui conseguir destravar esse livro depois que eu entrei no técnico, né? Então, assim, começou daí a vontade de, cara, eu quero mexer com computador. Então é bem legal quando você, já criança, sabe o que você quer fazer. E aí, entrei na ETEC, entrei no ensino médio, e aí fui fazer o técnico, porque você tá ali. E aí comecei com Pascal, enfim. Então, aí eu começo a programar lá no técnico, né? Então, técnico de quem... Cara, também indico para quem tá mais jovem, se tiver oportunidade, eu acho que foi o lugar que eu mais aprendi mesmo, comparado com faculdade, e tirando os cursos especializantes, né? Eu acho que talvez o técnico seja a opção grátis da Desenvolvo aí, né? Enfim, não sei. Talvez um pouco mais abrangente. Então, cara, fiz técnico, fiz FATEC e entrei para programar com 18 anos, Delphi. Caramba. Já mexeu com Delphi, lá? Já.
É uma delícia. Então, eu fiquei 6 anos lá na empresa de Delphi e, cara, comecei aí a programação. Caramba. E aí eu trabalhava lá Em Santos. em Santos. Aí tem até uma história legal, assim, de compartilhar do começo. É. Todo mundo faz uma... Pode falar cagada aqui? Claro. Faz uma cagada no começo. Eu lembro que a gente foi implementar um sistema de cantina. Minha primeira semana de trabalho. E como eu falei, eu já brincava com essas coisas de montar labirinto. Eu sabia quando a pecinha não estava legal, o caminho não estava legal. E aí eu fui lá nesse sistema de cantina e já estava pronto o sistema. Os funcionários que já existiam na empresa, eu entrei e fui lá de estagiário para conhecer. E, cara, o negócio para você pesar a comida demorava muito. E aí eu cheguei na frente do cliente e falei, cara, esse sistema tá muito ruim. Tá muito lento as coisas, né? E assim, eu só tinha programado na faculdade, Zé Mané, né? Mas eu sempre fui um pouco expansivo demais. E aí eu lembro que o chefe me chamou na sala e falou, cara, você sabe que você fez uma grande merda, né? E agora é o seguinte, se você não arrumar isso, você não vai ficar aqui. Caramba. Não vai ficar aqui. Cara, foi o meu primeiro desafio. Uau. E aí eu fui lá e fiz o sistema. Basicamente, uma coisa que eu fui descobrir depois, que a designer do Yahoo falou, diminua a quantidade de cliques nas coisas. Então isso para mim era um pouco... Nunca fui designer, não ficava bonito. Mas eu sabia que tinha clique a mais. Então eu fui lá na balança, eu descobri que colocar o peso na balança, eu já recebia um sinal do computador. Eu não precisava ficar clicando. Antes tinha que abrir um combo box, pesar comida, clicar. Eu não. Quando eu fiz o sistema que botava a comida na balança, automaticamente já aparecia no sistema com a comida. Coloquei shortcuts. Então, assim, F1 fazia o cara podia colocar a lata de Coca-Cola que mais vendia no F3. Então, assim, começo assim, sempre crítico com as coisas. Entendi. Isso também é um problema que a gente pode falar daqui a pouco. Não, tranquilo. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu tô reparando aqui, abaixa um pouco o teu microfone, põe ele, joga ele um pouquinho mais para baixo. Aqui eu não paro a gravação, só tô falando porque Tranquilo. Tua voz é bem mais alta do que a minha. Tô falando muito alto. Não, pode falar, do teu jeito, é só para não ficar muito perto da sua boca. Pronto, melhorou. Caramba, então tu veio da época do Delphi ali, né? Foi a primeira linguagem que eu mexi, cara. Delphi. Mentira. Foi até qual versão? Não, eu mexi pouquíssimo, cara. Delphi 7. Eu estudei muito por alto o Delphi ali. Porque aí depois O Delphi é o Pascal, né? Eu mexi pouquíssimo com o Delphi, assim. Eu fiz um curso de manutenção no Senai em 2001 ou 2002. Foi isso. Aí depois eu emendei num curso de rede. E nesse curso de rede, virei amigo do professor. E o professor, ele programava com Delphi. E aí, de virar amigo dele e tal, conversar, ele começou a me ensinar, assim, por alto. Aí depois eu fiz um curso na Tecnoponta de Delphi. Só que eu não levei pra frente. Aí eu saí da área e só voltei pra área de desenvolvimento em 2009. 2008, 2009. Então eu fiquei uns 4 anos sem mexer com isso. Que até então eu mexia com manutenção, né? Antes disso. Então eu só aprendi um pouquinho, sabe? Não cheguei a programar de verdade. Mas ele já tinha uma característica de low code, o Delphi, né? Totalmente, low code. Ele era um visual builder, né? Ele vem da época... Nossa, eu não vou lembrar o nome, mas... Acho que é Genexus, alguma coisa assim, já tinha. Fox Pro, eu acho, Visual Fox Pro, enfim. Muito, muito velho, eu não vou lembrar. Mas ele é uma evolução, né? Começou com Clipper, aí foi pro Pascal, a galera geralmente foi pro Pascal. Peguei muito sistema em Clipper para fazer refatoração. Caramba. Você fez ETEC, então, não foi isso? ETEC e Rubens. Hoje acho que é Rubens Lara, né? Antes era outra coisa. São Vicente, né? Não. Aqui em Santos era, ali na ponta da praia. Ah, não. A da São Vicente é Ruth Cardoso. E os dois professores, né? Se tiverem me vendo, Marcos Aurélio e o... Nossa, eu não vou lembrar do gordinho, mas ele vai lembrar. Gordinho, aí, ó. Olha o preconceito com o gordinho. Não, eu sou gordinho, eu posso. Eu tenho lugar de fala. Mas, cara, eu esqueci o nome dele, não era Thales. Mas, enfim, foram os caras que apresentaram o Delphi. Puta, cara, excelente, assim. E eu acho, tu que é professor, Léo, acho que vocês, professores, vocês criam sementes nas pessoas que vocês não sabem o que pode acontecer lá na frente, assim. Esses caras, pra mim... Eu lembro que o desafio de um elevador. Ele me passou o desafio de fazer um sistema de elevador. Cara, tentem vocês em casa. Pense que tem 3 elevadores e você tem que fazer um desafio de programar esses elevadores. Então, ou seja, pode entrar uma pessoa em qualquer andar e você tem que otimizar isso.
Eu juro pra vocês que eu fiquei semanas nisso e eu acho que não existe o algoritmo perfeito. E eu fiquei puto com isso, que eu falei, meu, não tem um algoritmo perfeito. Porque você não consegue prever as... Cara, eu lembro que foi uma coisa que me marcou até hoje, assim, e me fez evoluir naquela época. Cara, que legal. Então, assim, parabéns para vocês, professores, que deem muitos desafios, assim, pra gente quebrar a cabeça, que é importante. Sempre tem uns professores que marcam, né? Você falou de desafio, eu me formei em 2012, não foi... Já era um pouco velho pra eu tava com... Entrei na faculdade com 27 anos. Já era velho, entendeu? Velho, né? Mas perto do... Não, mais experiente. Perto da galera que tava com 18, né? Eu com 27. E aí eu me lembro no primeiro ano, tava aprendendo para valer ali programação, né? Porque até então o Delphi eu tinha aprendido bem superficial, eu não tinha entendido o negócio. Aí eu tava aprendendo para valer, aí eu consegui entender a parada, e aí um professor lá, o Luiz Antônio, que hoje ele é amigo de trabalho, que ele é professor até hoje, né? Putz, o cara manja pra caramba, assim, inteligente pra caramba. Aí ele propôs um desafio para não fazer a prova, que o desafio era, a gente só sabia desenvolver naquele momento, naquele primeiro ano, a gente só sabia desenvolver com C#, mas no console application. A gente não era tela, né, preta, tela preta. E aí ele queria que desenvolvesse o jogo Sudoku em tela preta. Aí eu falei, eu vou fazer essa parada, velho. E aí eu fui o único que entreguei da sala, cara. Fiquei com vontade de fazer isso. Cara, loucura, velho. Porque tela preta, você tem que falar onde você quer jogar a letrinha. Não, é mais legal, né, Léo? Não tinha GPT, né, gente? Não tinha. Cara, muito if, velho. Puta, if pra caraca, if, muito if. Eu me lembro disso. Eu tenho esse código se eu procurar. Eu tenho uns HDs antigos guardados. Sugiro você liberar pra galera aí. Seria legal, né? Vou procurar, pode crer, velho. Porra, pode crer. Seria legal, cara. Vou anotar aqui pra não esquecer, cara. Cara, pode crer, mano. E ele deve rodar até hoje, com certeza, pô. Ah, você vê o seu código igual você vê suas fotos antigas. Caraca. Você fala, nossa, não acredito que vi essa porcaria. Pô, mas foi grande a parada. Assim, eu me lembro que era uma linguição, assim, de coisa, né? Porque eu ainda não tinha aprendido orientação a objeto. Os professores fazem isso. Falando um pouco desse, eu lembro que o professor fez pra gente, a gente só sabia fazer fluxograma e if. E na cartolina. Ele falou, compre uma cartolina e faça era um algoritmo eu acho que de sorte, que era para ensinar o loop. Só que a gente tinha que fazer com if. Cara, mano, todo mundo com uma cartolina, uma colada na outra. Caraca. Aí ele falou, que legal isso aí, rasga isso aí que eu vou mostrar para vocês o loop. Puta, o melhor jeito de mostrar e aprender, assim, na marra, sabe? Caraca. Mas, pô, esse Sudoku até eu quero ver, cara. Eu vou resgatar essa parada aí. Mas vamos lá, Gabriel. A ideia aqui é falar de ti, não é de mim. Cara, aí você começou a trabalhar nessa área de desenvolvimento de software e conta um pouco mais, assim, tipo, depois do Delphi, o que veio? Que tipo de coisa você... Legal. Cara, no Delphi, lá ainda falando, eu fiquei na empresa Speed Officer, Edivaldo aí que trabalhou, cara, te amo. Pô, saudade de você. E lá a gente trabalhava com seguradoras, com área de seguro de automóveis, né? Então, comecei a entender integração, processo complexo, cara, formulários gigantes para você fazer um cálculo de seguro. Era na época que começou os primeiros unicórnios de seguradora, a gente era o backbone desses caras. Eu comecei a entender a importância das coisas, né? Acho que é legal passar, talvez, para a galera de casa, alguns pontos importantes dessa carreira, nessa fase. Primeiro foi quando todo mundo começou a querer ir para São Paulo na empresa. Muita gente foi fazer entrevista no mesmo lugar, não lembro o nome, e menti que sabia C#. E minha avó, felizmente ou infelizmente, mas acho que felizmente, me ensinou a não mentir. E eu fui o único que chegou lá e falou que, cara, não sei esse negócio. Aí não passei. E no final do dia eu era o único cara na empresa, ainda novo, tinha um ano e meio, e todo mundo foi embora. Caraca. Então eu me vi num lugar onde eu era o mais... Sênior. E também foi importante isso, assim, porque a situação faz o ladrão, né? Lógico. Então, cara, desde então, assim, você começa a ter uma responsabilidade maior, ensinar as pessoas e tal. E ensinar as pessoas também é uma coisa difícil, né, Léo? Porque você dá o seu melhor. Eu sempre dei o meu melhor, sempre, assim. Mas nunca tive os resultados iguais, né? Tem pessoas hoje que me agradecem. Gabriel, pô, você me ensinou muita coisa. Tem gente que trabalha no Nubank, tem gente que, enfim, tá mil anos melhor do que eu. E eu descobri que tem gente também que não gosta de você.
E assim, eu sempre fui um cara que, quando eu comecei, antes eu era o cara desenvolvedor. Tá. E falava rápido. Se eu tô falando rápido, eu já falei muito mais. E aí eu comecei a estudar, Léo, comunicação não violenta, comecei a ler mais sobre outras coisas além do código, né? Então eu fui tentando melhorar minhas soft skills e comunicar, né? Sabia a dificuldade. Então acabei tendo um papel de ensinar todo mundo que acabou entrando na empresa. Peguei um cargo de liderança lá, não oficial, né? Mas acabei cuidando de muita gente dentro dessa empresa. E aí chegou 6 anos de empresa, comecei a me envolver aqui em Santos com o pessoal da SEBS. Era a época de startups, 2013. Eu cheguei a frequentar, pô. A gente não se conheceu lá. A gente não se conheceu lá, Léo, porque eu fui num dia que ninguém foi. Mas tinha lá o André, acho que é André Nascimento. Eu fui no dia, mas eu tava na academia nessa época. Então eu tava dopamina a milhão. Eu parecia um drogado funcional, assim, querendo fazer tudo. Eu fui nesse dia, conversei com esse André Nascimento, que tinha uma ideia de fazer um plano de saúde pet. E eu, meninão, vamos fazer. No sábado seguinte, a gente foi pra rua, porque tava naquela época do livro Get Out of the Building, saia do prédio. E aí, o molecão, você lê aquilo ali e fala, não, tem que sair pro prédio, vamos. E aí eu fui pra rua de blusa de botão que eu tinha da época que era Testemunha de Jeová. E aí eu comecei, cara, aí começou a guinada no sentido de pensar diferente, né? Falar, cara, eu quero fazer meu negócio e tudo mais. Obviamente não deu certo, né? A gente foi na rua, conversou com as pessoas, vocês querem plano pet? Faz sentido? Algumas falaram sim, não. Então, aí a gente foi no pet shop que tinha lá perto conversar. E eu tenho muita saudade dessa... Só vai e faz, porque a coisa vai se materializando, né? E aí, com isso, olhando o trabalho atual, eu não... Começa aquele período de você não ver mais desafio e tal, e aí apareceu uma oportunidade numa empresa aqui de Santos chamada Contele. Né? Entre isso, eu conheci o Ricardo Caspio, que era era o diretor ali do Cuidou. Né? E aí ele me convidou para uma empreitada, e olha só que legal. Era uma empreitada que é a Log hoje, que é uma empresa bilionária, e eu estava montando uma Log aqui em Santos, na época que ela estava sendo montada, que era um motoboy. Então eu tenho um jornal até hoje, que a gente saiu no jornal, porque o Ricardo conhecia o pessoal, e programava Delphi, aí eu fui fazer um motoboy em Python com Android. Caramba. Ou seja, é uma dica aí também, eu gosto de aprender, Léo, fazendo alguma coisa. Então eu fui lá, aprendi, fiz um código horrível, claro, mas funcionou. No finalzinho eu chamei um amigo meu que trabalhava comigo, que era o Danilo, para fazer a parte web. O GPT não tinha também, então assim, não sabia fazer web. Falei, cara, mais 3 coisas para aprender ao mesmo tempo? Não vai dar. Então ele foi lá, fez o painel web e a gente entrou nesse negócio. E foi um período muito legal, que eu lembro que a gente era sócio do Beto Leite, abraço também Beto Leite, que era um empreendedor aqui da região que queria entrar na área de tecnologia, mas assim, hoje, analisando, todo mundo era imaturo, né? Comparado à estrutura que a Log tinha de um vendedor já dessa área, fundo de investimento e tudo mais. Mas, eu lembro que a gente lançou, a gente contratou meninas para fazer promoção para os motoboys, e um dia entrou 500 motoboys. Olha. Só faltou a outra parte, que aí eu descobri outro segredo da área de startups, né? Tem que vender. A coisa mais importante é vender. Eu até falo nas palestras que eu faço às vezes, você não tem que fazer o que você vai vender, você tem que vender o que você vai fazer. Caramba, espera aí. Você não tem... Você não tem que fazer o que vender. Você tem que vender o que você vai fazer. Tá. Ou seja, eu aprendi que a venda vem primeiro. Enfim, acabou que não deu certo. A gente, enfim, fez poucas corridas e não tinha fundo, né? Assim, a gente era... Na verdade, assim, o fundo que tinha era o Beto Leite pagando uma pizza pra gente, que ele tinha uma pizzaria. Ah, eu sei quem é, então. O Beto Leite era da Red Sun. Nem sei se pode falar essas coisas. Não, acho que pode. Lógico. Cara, melhor pizza de Santos, velho. E eu era, eu vim da periferia. Nunca tinha comido uma pizza daquela. Então pra mim era uma legal ir trabalhar lá e tal. Então assim, eu vivi aquele período ali em 2013, 2012, que era startup de garagem. E aí, como eu mexi com Android, aí vem a Contele, né? Você perguntou quando eu mudei de Delphi. Sim. E aí eu falei, tem uma empresa querendo Android aqui, né? E esse meu jeito meio expansivo, meio falar de qualquer jeito, não muito polido, mas sempre sincero, né? E aí eu fui na entrevista, não passei,
porque o pessoal ficou assustado, né? Porque eu já tinha uma certa experiência sozinho ali, 6 anos de Delphi, mas ali tinha ficado 1 ano fazendo um motoboy, né? E o pessoal ficou meio assustado porque eu era meio pra frente, assim. Tá. Aí contrataram outro cara, que foi melhor na entrevista, só que não fez nada. Aí me chamaram depois, então eu tive a oportunidade de montar lá o aplicativo deles de Android, né? Então aí eu migrei para Android, né? Trabalhei lá um tempo e foi lá que eu passei para a próxima fase também, que eu não sei se você quer fazer alguma pergunta até aí. Não, pô. Só anotei aqui, eu preciso chamar o Leonardo para conversar aqui. Por favor, o Léo é incrível, né? Então nessa empresa tinha o Leonardo, né? O Leonardo Gasoli, cara, eu tô super parceiro, a gente foi sócio de outras coisas, depois a gente vai chegar lá. E assim, eu tava numa fase, Léo, que eu queria mais. Tá. Eu queria mais. E assim, eu achava que a velocidade das coisas não estavam tão legais. Assim, ainda, puta, com certeza a galera que trabalhou comigo, eu amo vocês, assim, nunca fiz por mal, mas acho que talvez as pessoas tenham saído tristes comigo, mas no final do dia teve um salto positivo, porque assim, eu tomei a iniciativa de chamar o dono e conversar com ele no almoço, o dono e o gerente. Falei, pô, pessoal, é o seguinte, eu acho que tá patinando as coisas, né, e enfim, não sei, só vim falar com vocês e tudo mais. E eles me falaram, mas você tem alguma solução? O que você quer fazer e tal? Né? Eles também não estavam tão gostosos, né, com a velocidade das coisas. O projeto já estava há mais de 1 ano sendo feito. Eu falei, mano, eu tenho um amigo, que era o Danilo, que manja de web. Eu posso chamar ele para fazer uma consultoria aqui com vocês. Papo vai, papo vem. Consegui meu primeiro contrato, onde eu saí dali do CLT e me transformei em PJ e comecei a Contele, que eu era funcionário, eu comecei a virar fornecedor de serviço para eles. E então ali foi o que eu tinha ali, Léo? A menina de periférico, meus pais não são empreendedores, e a gente queria ter um Xbox numa sala nossa. Então assim, cara, aí foi um período onde ele falou, beleza, faz o seguinte, em 1 mês você entregar isso para mim, a gente fecha um contrato. Então assim, eu lembro que foi 1 mês, Léo, sabe aqueles energético vibe? Nunca mais tomo. Eu e o Danilo ficávamos viramos várias noites. Na época que era Lebon, né? Não tinha saúde mental ainda, não tinha acho que não tinha burnout ainda. Não existia isso. E a gente era jovem também, né? Então dá. Então assim, a gente montou o sistema em 1 mês, subiu e começamos aí. Contratinho pequenininho e alugamos uma sala em cima do dentista. Ali nossa, eu não vou esquecer o nome. Mas aqui no Gonzaga. E aí a gente começou aí o que a gente chamou de Dev Magic. Foi aí que surgiu. Que ano que era? 2015. Então, de 2013 ali eu comecei a startup, foi o período que eu trabalhei na Contele 1 ano. Em 2015 a gente monta a Dev Magic, que, assim, sem saber nada, Léo, de finanças, de vendas. Então foi o negócio de empreender caiu assim, não é caiu, né? A gente queria. Vocês tinham essa vontade... Mas sem base, sem estudo, sem Sebrae, sem nada. E assim, eu gosto desse movimento, né? Faz e aprende depois. É bom estudar, eu acho. Hoje em dia eu daria uma dica. Mas assim, também você vai ouvindo no caminho muita coisa, que não... Assim, só faz. Eu gosto de uma analogia que a vida é um labirinto, né? Tem um minotauro e tudo mais. Assim, você não pode ficar parado no labirinto. E você não pode ficar dando a volta no mesmo lugar. Vai marcando o labirinto. Só que assim, não tem mapa. Acho que não existe mapa para a vida. Então assim, você sempre tem que estar tentando um caminho. E foi isso que a gente fez. E deu certo até hoje. Né? Então a gente foi lá pro escritóriozinho. Teve outro rapaz que começou com a gente, aí foi o primeiro problema. Acabou desalinhando. Eu comecei vai conhecendo todo dia um problema novo, né? Não, vai aprendendo. Vai aprendendo. Marra, né? Então aí, cara, começamos com a Contele, depois a gente fez Bom, enfim, a gente ajudou a Contele a chegar onde chegou. Teve um momento que eles foram... Obviamente, quando você quer uma empresa para investir e tal, você vai ter que ter um time interno. Então é natural que os nossos clientes acabam... Então a gente acabou sendo especialista ali em montar startups. Então a gente começou a trabalhar com empresa de intercâmbio, a ESEC, globalmente. A gente fez trabalho no Porto, né, para a GBM Logística, que hoje eu acho que mudou o nome, mas já foi vendida, são gigantes aqui. Então assim, a gente deixou a nossa marca. A gente deixou a nossa marca aí com essa pegada de rápido, na época que não tinha
GPT, né? E, enfim, trabalhamos com várias startups aí e 10 anos se passaram aí. Não sei o que a gente pode, o que você acha legal abordar no caminho. Não, eu quero saber desse processo da DevMagic, porque assim, uma das coisas que eu gosto de trocar ideia aqui é a realidade, né, de empreender, porque existe muita venda de que tudo é muito mil maravilhas, né? Tudo é muito fácil, ou tem que só seguir esse planinho aqui que vai funcionar. Eu queria um plano desse, viu, Léo? Queria um plano mágico, não, é só você fazer a mentoria com o fulano de tal, sabe? Mas é isso que eu queria entender contigo, assim, putz, criou-se em 2015, aí vocês arrumaram uma sala, começaram a trabalhar, e qual foi... 3x2 a sala. 3x2. Já colocamos lá 12 caras. Imagina o cheiro de homens fáceis. 3x2 a sala. E aí, assim, eu queria que você contasse como é que o negócio aconteceu, né? Como é que foi esse crescimento, os primeiros anos, o que vocês mais sofreram nesse processo? Olhando para o comecinho, né? Qual foi os maiores perrengues que vocês lembram de ter falado, puta, mano, não sei como sair disso. Legal. Não pensando, acho que não é nem o lado técnico, porque o lado técnico vocês entendiam, né? Você consegue citar algumas coisas aí? Total, cara. Você acha que a primeira... Coisas importantes que eu lembro. Eu tinha uma namorada e ela chegou pra mim e falou, Gabriel, você tá fazendo o preço errado. Mas, quem é você, pô? Vai falar que eu tô fazendo o preço errado. Vou pegar uma água aqui também. E aí eu cheguei em casa, baixei a apostila do Sebrae. Pô, obrigado, Sebrae. O Márcio vai vir aqui, o Márcio do Sebrae. Márcio, dê o link da planilha. Então eu fui lá e aprendi a precificar. Primeira questão, aprender o mínimo financeiro foi a coisa que a gente precificar a coisa. Né? Então assim, a gente chegava assim e falava, vai custar R$100, a gente quer botar 20% em cima, então vai dar R$120. A matemática tá errada. Aí, pô, não, então você que tem que descobrir, assim, você tem que entender o preço das coisas. Acho que foi primeiro aprendizado, porque, de novo, éramos técnicos, são 2 técnicos montando a empresa. Por favor, não façam isso. Contratem sempre achem um vendedor. Mas, enfim, esse eu acho que foi o primeiro ponto, talvez óbvio para muita gente, mas não foi óbvio para a gente. Depois disso, Léo, acho que assim, contratação de pessoas, como a gente era dev, ficou um pouco fácil. A gente conhece ali, conhece aqui, né? Obviamente teve os problemas, teve as dificuldades, mas foi um processo fácil. E os primeiros clientes que a gente teve, Léo, eu vou te falar que assim, acho que foi Deus mesmo que foi colocando na nossa frente. Né? O Beto, que foi o cara que a gente começou lá atrás, né? Não deu certo, ele que indicou a GBM. Né? Sim. Aí um outro amigo nosso que indicou a ESSEC. Então, tudo aconteceu com indicação por muito tempo. Até a gente chegar ali com umas 20 pessoas, ainda ali no escritóriozinho. Né? Então, acho que nesse período... Assim, o que a gente aprendeu? Ainda um pouco mais profundo. Você fez A gente apagou uma base de dados de produção, Léo, no primeiro ano. No começo... Enfim, não vou falar o cliente para não dar problema, mas assim, bem no começo do projeto. E assim, eu descobri que ali, Léo, a coisa mais importante é comunicação. Então assim, deu problema, liga para a pessoa, seja sincero. É muito melhor, né? Assim, você vê hoje em dia, é óbvio, né? Hoje em dia, porque acho que até o Lucas Montano do canal, né? Lucas Montano, ele falou esses dias de uma situação aí acho que Abacate Pay, que caiu e eles foram super transparentes e tudo mais. É diferente você fazer isso para um cliente e para vários, mas isso foi muito importante, porque assim, a primeira coisa que doeu mesmo foi a dor no estômago quando você faz uma merda. Assim, a coisa do corporal mesmo, assim, a gente batalhou e a gente foi descobrindo que a comunicação resolve tudo, sendo sincero e tudo mais. Então também essa é uma dica, sempre se comunique, seja sincero. Eu lembro que eu cheguei tremendo lá eu fui lá no cliente avisar pessoalmente. O cliente estava na academia, aconteceu tipo 11 horas, ele não estava no escritório, eu fui lá na academia, falei, irmão, para agora, vamos ter que resolver isso. O cliente ajudou a gente conseguiu recuperar. A gente usava o Parse na época, que era um banco gerenciado, como se fosse o Supabase hoje. Não tinha backup. Não existia backup. Então,
Então, assim, essa também, acho que 2 aprendizados dessa fase, Tá. né? Alguma... Não, eu tô gostando da conversa aqui. Não sei se eu tô fazendo muita palestra, pode me interromper, por Não, favor. pô, o convidado é que fala, que É. eu não tenho que falar nada, eu só mediador aqui. Cara, o que foi mais difícil para vocês nesse período inteiro? Se pudesse elencar uma coisa, o que foi mais difícil? De todos os 10 anos ou desse inicial? Não, De geral. Cara, difícil mesmo é a parte comercial, pra gente foi o mais difícil, né? Então, assim, eu fiz uma consultoria com o Alisson Vale, né? Excelente, a gente... Foram acontecendo as coisas. Pô, agora a gente tem 10 pessoas, tem que gerir. Aí eu fui lá, estudei com o Alisson Vale. Não sei se na Desenvolvo tem gestão, mas na época eu acho que você nem tinha escola. Mas o Alisson Vale tem um curso de gestão que ensinou a gente Kanban, então pô, eu sou especialista nisso. Kanban, consegui gerenciar ali as coisas naquela época. E aí, cara, a gente chegou numa fase que não tava vindo tantas indicações mais, Léo. Tá. E a gente, cara, foi procurar alguém. Na época, o Alisson Vale tava dando essa consultoria. E assim, a primeira coisa que ele falou é o seguinte: vocês são os 2 técnicos. Um vai ter que parar de ser. E aí eu fui pro comercial. Entendi. E assim, eu vi de uma família que a minha mãe falava assim: eu nunca vou vender nada, eu não sei vender nada. Não sei vender nada, eu sou péssimo vendedor. E assim, eu já vi com esse estigma de vender, vou ter que vender para alguém mais. A energia, eu falei, não, vamos para cima. Então a gente começa a explorar a área comercial, fazer curso, enfim. Então, assim, pra gente, eu vou dizer que até hoje eu acho que ainda é o desafio da gente realmente conseguir criar uma máquina de vendas nessa área de trabalho, né? Então, enfim, aí fui para a área comercial, fiquei 4 anos fazendo comercial, né? E eu diria que pra gente foi a parte mais difícil desse período todo. Mas, assim, a dica também para quem está nessa fase, não existe vender, eu acho que é um nome ruim. Parece que é um verbo de ação, né? Na verdade, é ajudar. E quando você descobre que vender não é vender, é ouvir a pessoa, né? Porque a gente gosta de falar, às vezes, não, olha meu slide. Não, você tem que ouvir o que a pessoa quer, né? Como você, como especialista, você consegue... Se você parar de pensar em você ou no que você faz, você consegue ouvir a pessoa e direcionar bem, né? Então, para mim, acabou sendo natural também vender. Então, eu sou um ótimo vendedor da parte onde o cliente está na minha frente para dentro. E se ele precisa de comprar. Assim, software... Eu acho que você empurra software para ninguém. Se empurrar, dá problema. Quando isso aconteceu, deu problema. Então, o nosso problema sempre foi aquisição e marketing, né? Assim, o começo, enfim, até hoje eu acho que, enfim, são coisas que a gente tem que trabalhar mais, né? Cara, tu vai falando, e aí eu tava lembrando de algumas coisas que eu vi esses tempos agora, né? Eu tava vendo alguma coisa do... Quem que é o cara da... Ai, mano, da escola de... O Flávio Augusto, né? Da escola de inglês lá. E ele falando assim, a sociedade perfeita... Ele fala, primeiro ele fala assim, é melhor você ter um sócio. Mas a sociedade perfeita é um cara operacional e um cara marketing comercial. É exatamente esse lado aí que você fala. Né? Eu lembro que eu vi na Harvard, acho que um artigo de 2010, onde eles falam dos 3 Hs. Já ouviu essa teoria? Não. Que ele fala que você tem que ter o hipster, o hacker e o hustler. O hustler é o vendedor, é o cara que vai para frente das vendas. O hipster é aquele cara da visão, do produto. Sabe, a diferença de usar um iPhone para o Android, aquela coisa, o Steve Jobs. E o hacker. Perfeito. Então são 3 perfis aí, que às vezes, é o que você falou, dá para... Às vezes o vendedor tem essa visão, mas raramente. Porque o bom vendedor que eu vi, ele vende qualquer coisa. Ele vende. Vende até produto ruim. Vende até produto ruim. E eu tava lembrando agora de outra coisa. Acho que também foi... Eu não sei se foi o Flávio Augusto que falou. Bom, enfim, foi algum podcast que eu tava assistindo e aí falaram que ele fala sobre quando você vai vender alguma coisa, você, no papel de vendedor, acho que foi o Caio Carneiro, acho que foi esse cara aí. Você nunca deve ir na venda com aquela necessidade de tu tá me ajudando, tá ligado? Então, eu tô te vendendo alguma coisa, se tu for com o espírito de que tu, pô, fecha aí que eu tô precisando dessa venda, vai dar errado.
Então, tu tem que ir no espírito de que eu vou ajudar você, porque eu tô te vendendo um negócio que vai ser útil para ti. E aí, no final, se concretizou, nunca o vendedor tem que falar obrigado. Ele tem que falar parabéns pelo que você fez. É curioso esse... Total. Eu vi muito esses... Quem me ajudou muito nas vendas, o primeiro curso que eu fiz foi o Ronald Perrini. É Ronald Perrini? Acho que é Ronald Perrini. Que ele tinha um curso de venda para software. Nossa, mas ele passou de um jeito, os processos, entender, qualificação, pipeline e tal. Mas frase pronta não tem jeito. Para mim foi assim, ouvir. Porque assim, a gente tem a tendência, e se vocês notarem, ninguém tá ouvindo ninguém mais. E às vezes quando você começa a vender, você não tá ouvindo ninguém também. Você tá querendo falar que você está ansioso. Você fala, não, eu faço só. Cara, você nem sabe se o cara precisa de software, né? O Alex, sabe quem é o Alex do BXSec? Eu não conheço. O Alex que faz o BXSec de segurança, ele veio aqui e ele estava falando justamente disso, né? Ele criou uma empresa agora na área de segurança e ele fala justamente isso, porque ele já teve no lado ele ser o executivo, e aí as empresas chegarem até ele para vender alguma coisa, e as empresas de segurança sempre estão querendo vender ferramenta, e nunca ouvir qual é a real dor que a empresa tem para ser um verdadeiro parceiro, ao invés de só vender. Não, é entender a dor, e aí em cima da dor tu vai enxergar possibilidades, porque o cara quer fazer média com né, a empresa quer fazer média com o fornecedor para vender a ferramenta, para ganhar em cima da licença, e só quer ficar vendendo ferramenta. Não, é uma venda mais difícil, você entende a real dor. Pô, me fala aí, como é que é a tua operação? O que mais tu tem dificuldade? Que BO que tem mais acontecido aqui? Para você enxergar as possibilidades, não, eu tenho isso aqui para te vender, compra, tipo, tá ligado? Toda vez que eu fiz isso, eu sempre me ferrei. É uma dor que ele tinha como executivo, e aí agora ele como empreendendo, ele tá fazendo dessa forma. Então ele, tipo, ao invés... Ele fala que é mais difícil para vender, só que ele vai em cima das dores de algumas das principais dores do cliente que não está sendo resolvida, entendeu? E não é só, compra aqui, ó, tem esse produto aqui, ó, é o melhor software do mundo. Não é só isso. Às vezes, numa dessa, ele nem vende o software, mas ele vende um serviço. Tipo, né, faz uma consultoria lá dentro, vende um assessment, alguma coisa assim, que vai preparar todo o time, né? Por exemplo, treinar a pessoa para não cair no problema de ransomware lá. Enfim, ele estava falando sobre segurança. Então, acho que a grande mensagem que você também falou aí, e que vem muito com o que o Alex disse, é ser um parceiro, né, do teu cliente, não simplesmente vender. E aí eu gosto, como a gente programa, a gente tem que criar abstrações, né, sabe? Analogias das coisas. E assim, eu faço isso com tudo. Com a coisa de vendas, eu faço o curso e entendo. Então assim, a máxima que eu vejo, assim, até para deixar para a turma, cara, vai depender do ticket que você está trabalhando, né? Pô, a gente trabalhava com contratos anuais de 300 mil reais para cima, né? Então, é um ticket que, primeiro, você não empurra. Às vezes a pessoa não sabe o que precisa. Então, aí eu fiz um curso que ele me deixou muito claro, assim, até R$1.000 de custo para uma empresa, ela vai comprar sozinha, talvez. Tipo, é um Trello, é um Notion. De 1.000 até 30, talvez você vai precisar de um pré-vendas, uma reunião rápida. Agora, para você vender 300, 500, 1.000, 1 milhão, 2 milhões, que são contratos que a gente já trabalhou, cara, às vezes você demora 1 ano para fechar. Às vezes o cara que você falou 2 anos atrás volta e aí ele tem um capital. Então, assim... Ou sai, né? O cara que está negociando sai da empresa. Não sei se já aconteceu. Ainda não tanto, mas assim, aí começa a ter empresas onde você tem que... O cara quer comprar, só que tem que aprovar com TI. Então, assim, são vendas complexas, né? Então, assim, acho que também essa é um aprendizado, talvez... Quando você sabe andar de bicicleta, parece que andar de bicicleta é idiota, né? Mas eu não tinha essa visão, pô. Achei que vender era só botar um anúncio no Instagram. Mas esse tipo de venda, talvez o do Alex, também seja essa, onde você precisa de um hunter. Você precisa de um cara que vai ver onde está o problema, mais consultor. Tem muitas empresas que eu vejo que trabalham com um vendedor que faz esse trabalho de venda, mas tem um vendedor técnico ainda. Então você vai começando a ver que para você vender 1 milhão, 5 milhões, você tem que gastar 100.
né? Você começa a aprender a matemática dos números das coisas. Isso, para mim, foi super importante também. Sim, sim, sim. Cara, legal isso tudo que você tá falando. E aí, cara, você ficou com a DevMagic aí esse tempo, desde, cara, 2000, eu não sabia, 2015. Bastante tempo. Uma década aí. Mano. Eu fui fazer Empretec também no meio desse caminho, aí Foi? o pessoal... Aí descobri, né, que tem 7 períodos, né? 7 meses você quebra, 7 anos, aí passei os 7 anos, falei, ó, legal, talvez vire centenário aí, quem sabe. E aí, cara, você é um cara técnico, né? Você é um cara que tá envolvido na... Cara, eu sou o pato. Pato? Né? Que fala, não conhece? Que fala que não sabe voar bem. Não... Sei. Eu acabei virando isso, porque eu sou desenvolvedor, sou vendedor. É engraçado que o próprio Alex falou do pato, mas ele falou numa outra analogia. Não sei se você já ouviu. Que o ovo do pato é muito mais nutritivo do que o da galinha. Já ouviu essa? Gostei. Não, é muito mais nutritivo que o da galinha. Só qual que é o problema? O pato, quando ele bota o ovo, ele não faz barulho nenhum. A galinha faz uma barulheira. Então todo mundo quer o ovo da galinha porque ela... Eu vou mudar para essa analogia. Então, tipo assim, ou seja, se tu não faz barulho, tu não vende. E a galinha sabe fazer a propaganda, faz o marketing dela melhor do que o do pato, entendeu? Gostei. Faz sentido. Mas eu queria saber desse teu lado mais técnico. Tu é um cara que adotou aí o uso das tecnologias de pouco código, né? Você mexeu bastante com esse universo low code, no code, e agora tem se aventurado nessa área do desenvolvimento com o IA, né? O que tu tem feito? Como tem sido tuas percepções? Que tipo de facilidades e dificuldades tu tem visto? Quando funciona, quando é que não funciona, na tua experiência? Maravilha. Eu vou dar um passo atrás para dizer como que eu entrei no no-code, tá, Léo? A gente, como canal de aquisição, a gente trabalhou muito com inbound. O inbound trazia muitas pessoas não qualificadas para os nossos serviços mais enterprise, eu diria, né? Então, assim, às vezes era um contador que precisava fazer um painel de apresentação para o cliente, uma empresa que precisava fazer um painel de acompanhamento de metas para vendedores. E assim, para fazer em código isso, até pouco tempo, cara, você vai 3 meses com uma mensalidade de 20 mil, 60 mil reais para fazer uma coisa dessa. Tá. E assim, era uma necessidade deles que não se paga. Vou pagar 60 mil para fazer um dashboard para meus vendedores, sendo que funciona hoje ele perguntando. Então, assim, não se via valor. E aí começa a aparecer Bubble na minha frente, Flutterflow. Eu falei, mano, é custo, pô. Sou uma startup, cara, um dashboard que custar 60 eu faço por 10, por um mês de trabalho. Eu falei, não, temos que ir para isso. Aí a gente tinha uma funcionária lá que mexia já com WordPress. E eu falei, vamos nessa? Vamos no desafio? Aí aquilo, é que eu falei para você, né? Vende o que você vai fazer antes de fazer o que você vai vender. Isso aí que eu aprendi. Então a gente vendeu o primeiro contrato para um contador de Bubble, que ele queria fazer esse painel aí para os clientes dele. E, nunca tinha mexido, nem nada. Obviamente a gente é técnico e tal, a menina também não. Mas assim, a facilidade do Bubble, você faz um dashboardzinho simples, né? A gente só tinha que colocar uns dados que ele cadastrava e apresentar para o cliente. Um CRUD básico. E tinha uma função lá que era mais difícil, que era emitir nota fiscal. Que eu sempre, mesmo vendendo, dentro dali, como a gente tinha vários clientes, na época ali a gente já tinha 50 funcionários. Caramba. A gente chegou a ter 50 funcionários ali. E a gente começou a ver que não estava vindo muito cliente qualificado no inbound. A gente estava perdendo algumas oportunidades que realmente ajudariam os caras. Eu falei, vamos vender. Vamos vender Bubble. Então, começou assim, com Bubble. Legal. E a gente falou, hoje o nosso contrato é 30 mil reais por mês. A gente gasta um sênior inteiro. Se a gente fazer um sênior trabalhar em 2 projetos, entre aspas, dá para fazer pela metade e fazer com no-code. Ou seja, ter o mesmo resultado com a metade do custo. Então a gente lançou um produto que era um Unlimited, que era um serviço de nível menor, né, com tecnologias mais rápidas. O custo era menor para a gente, mas a entrega era o necessário. Então a gente começou a angariar clientes também aí, né? Legal. Tanto de código, mas também de no-code. Chegamos a ter uns 10 funcionários no-code. Fizemos Flutterflow, Bubble. E eu acabei atuando, como o pessoal estava focado no código, eu acabei sendo também, além do vendedor, o cara que, ferrou, vamos ter que emitir uma nota fiscal. Galera de no-code geralmente entra muito boa fazendo visual,
muito boa fazendo as conexões, fazendo funcionar o sistema. A integração é uma coisa já difícil. Não sei se você vê isso. Eu acredito que seja isso também, porque eu vivi, né, vi os tutoriais que tem, a maioria são integrando uma API e pagar-me. Então, eu atuava nessa parte de destravando o que tinha de trava ali dentro dos no-codes, né? Perfeito. Então, essa foi a nossa trajetória. E no meio desse caminho também, o meu sócio, que era o técnico, a gente acabou decidindo que ele iria focar num dos nossos outros negócios paralelos, né? A gente tinha sociedade em alguns produtos nesse meio do caminho. E aí tinha um sócio que estava focado no marketing e eu que estava na vendas ali. Então tinha dois, a gente acabou tendo 4 sócios, começamos em 2, depois viramos 4. Então 2 técnicos e 2 que foi para o comercial. E aí chegou a decisão, falou, Gabriel, como a gente está vendendo a maioria no code, então eu volto para o código, o meu sócio vai para o produto, e aí eu entrei e fiquei focado, e o que estava fazendo marketing ficou com marketing e vendas. E aí eu fui cuidar do time, né? Tava crescendo, a gente foi pegar, a gente tem clientes hoje como a Unicred, a gente teve, empresa de moto elétrica, porque eu acho que é a maior do mercado hoje. E aí foi na época que eu fui até fazer lá a palestra. Então, assim, o time fazia o básico e eu ia destravando o que o no-code travava. E a tua pergunta foi, como foi essa experiência aí de transição dentro do no-code? E aí aí um dos clientes, que antes era só um painel para playbook de vendas para empresas. Então, assim, você colocava ali um formulário, preenchia o playbook, você conseguia disponibilizar o playbook de vendas em PDF. Até então, tranquilo. E aí, né, mas a gente vai transformar isso aqui numa máquina de envio de e-mails, vai ser um sistema robusto. Aí eu falei assim, eu olhei pro Bubble, aí eu falei, vamos fazer em Bubble, né? Não dá. O Bubble não dá. Dá. Mas assim, cara, como é que você observa coisas rodando em background, sequência de e-mails? Então assim, eu fui começando a entender o limite das coisas. E aí eu até vou compartilhar um erro de uso do GPT, eu acho que é legal. O GPT, por isso que eu uso o Perplexity hoje. O GPT, ele é um cara que ele vai indo com o que você fala. Ele gera frases para o que você quer. Se você perguntar para ele se você é bonito, cara, você vai ser bonito. Então, assim, eu vim com uma bagagem de código e fui consultando a internet, claro, mas também o GPT para falar, se no código eu tenho esse design pattern aqui, como eu farei isso no Bubble? E o GPT me levou por um período a achar que dava para fazer algumas coisas, que eu acabei, obviamente, testando e vendo que não dava. Não era assim. E aí eu voltei, deixa eu voltar às origens, deixa eu ler o que o Emanuel, né, o Emanuel quer do Bubble. Cara, eu descobri que não era isso. Ele não vai ser uma plataforma onde eu vou fazer uma automação de e-mail no nível que é preciso, né? Então aí eu falei, e aí, obviamente, nesse meio período, ainda com o no-code, a gente viu o Lovable nascendo. Então assim, a gente ficou um período vendo que o no-code era super mais barato, e a gente começou a ver um cara aparecendo que era código, que era ainda mais barato que o no-code. Fazer uma página no Lovable, né? Mesmo nas primeiras vezes, eu falei, meu cara de Dell, de Bubble que tá fazendo em 2 dias uma tela complexa, o Bubble faz em 2 minutos, né? E aí, a euforia, usando GPT em processo de criação de card e tudo, a gente falou, cliente, vamos migrar esse contrato seu aí para fazer algumas partes do sistema em código, né? Voltar para o código. E aí eu peguei, né, essa parte e comecei a usar tudo que é IA, Windsurf, Cursor, Cloud Code, chinês. Então, assim, eu fiquei esse período, acho que desde junho, assim, muito forte, entendendo toda essa coisa. Hoje eu entendo, já comecei a encontrar realmente os conteúdos bons na internet. Depois eu passo os links aí, mas assim, Isso é bom, porque tá cheio de conteúdo ruim. Então, cara, assim, eu vi e falei, eu comecei a ver coisas assim, cara, eu posso abrir 3 trabalhos ao mesmo tempo, Léo. Eu posso abrir 5 coisas ao mesmo tempo. Eu posso automatizar um workflow. Eu comecei a... Sabe aquele momento que você começa a aprender um C# ou estudar um Sudoku que a gente estava falando? Eu vi que era uma fase nova aquilo ali. Eu falei, tem alguma coisa aqui mesmo. Né? E assim, técnico, eu fui entendendo. Cara, assim, eu montei um design system. Não sei se a galera conhece o que é o design system.
eu nunca vi fazendo na minha empresa. Nunca dava tempo. Tá. Teste automatizado. Meu, esse sistema a gente fez o design system em um dia. E aí, isso ainda muito, talvez ainda começando a experiência com o no-code, até hoje o site faz sozinho a partir do front. Então, assim, o front é perfeito nisso. Sim. Aí a gente já tinha partes do back-end em Python, né? E aí, pô, tem um Python e um front-end separado. E aí eu comecei a entender as limitações do que se tinha de IA. Comecei a viver do ChatGPT 3.5 para 4, 1.1, o Cloud Code. Então, assim, cada semana que passa, ontem saiu mais uma coisa nova. Então, assim, todo dia tinha um jeito novo de fazer. Então, hoje, eu me vi numa situação de, cara, não dá para criar um workflow estável ainda de trabalho aqui. É muito experimental. Entendi. E aí eu comecei a olhar também o uso que estavam sendo feito na empresa, porque assim, acabou se virando 2 núcleos, né? Que eu não tinha muito acesso ao código, eu ficava mais no no-code. E aí eu fui vendo que também o pessoal não usava do jeito que eu estava vendo. Tá. E aí eu encontrei uns caras falando de agency, AI agency, workflows, você programar como programar, né? Enfim, comecei a seguir um canal chamado AI News, se eu não me engano, onde é o local que eu descobri, depois a gente pode trocar até umas ideias, que é onde todas essas empresas que estão nascendo, que estão recebendo investimento, palestram. E é grátis no YouTube. Então, assim, eu comi todo o conteúdo onde, teoricamente, eu achei. O meu Twitter foi banido por algum motivo, eu não consigo estar lá. Mas, assim, o YouTube, eu consumi todo esse canal, assim. Fui entendendo, eu falei, meu, tá indo para isso mesmo. Mas, assim, muito ceticismo ainda, coisa nova nascendo, agora você tem skills, você tem tudo. Então, assim, eu fui explorando tudo isso ao mesmo em paralelo ao desenvolvimento, né? Então, assim, cara, a gente subiu um sistema de automação de e-mails, com compra de leads, com... Cara, assim, em 3 meses praticamente estava pronto, 80%, que é o que falam. Você vai usar IA até 80%, os 20% final é a loucura. E é onde que realmente é. Por quê? Não sei, galera, se alguém... Eu quero muito conversar com as pessoas, conversei com algumas, como elas estão usando. Muitos caras que eu admiro não usam, né, assim... Aí, ao mesmo tempo, você começa a ver esse conteúdo que não é tão bom, falando, se você não faz a coisa em uma semana, você tá errado. Cara, eu acho que eu tive até a síndrome do impostor nesse período. Porque eu tava tão sozinho estudando e vendo coisa ruim na internet. Ah, faz em um mês, faz uma semana. Pô, tá cheio de gente vendendo bagulho agora, cara. E tá um pouco chato, não sei, tá um pouco feio assim de ver, velho. Por exemplo... Cara, você se dá a síndrome do impostor, você fala, meu... Cara, pô, não é possível, cara. O que ele sabe que eu não sei, velho? Eu tô num momento assim, cara. Pô, a gente tem que trocar muita ideia sobre isso, cara. Eu tô num momento assim, porque eu falo, não é possível. O cara tá vendendo um curso de vibe coding. Aí eu fico pensando, cara, o que o cara ensina? Ah, tu vai abrir o Lovable e vai escrever, eu quero um sistema. Acabou o curso. Dá a impressão que é isso, né? Cara, e tem muita coisa entre isso. Cara, até hoje eu não vi nenhum conteúdo falando do básico, que é como você configura a sua IA para ela não te ferrar. Aí. Que é cara, o tal do guardrail lá, né? Os guardrails. Eu não vi esse conteúdo ainda, assim bom. Porque, assim, teria que ser a primeira coisa que você vê. Ó, galera, porque é tentador você ligar o modo vai. Se você é um cara que usa o modo avalia tudo ao mesmo tempo, beleza, tá tudo certo, você vai olhando. Mas, meu, se você aprende a ligar o modo faz tudo aí, você começa a descobrir que ela paga teus dados, ela vai... já teve... A IA já pegou meu código, Léo, reverteu o commit, eu perdi coisas nesse caminho. Na hora de fazer merges. Porque você começa a olhar a IA, você tem uma excitação de falar, mano, faz o merge aqui, faz o PR branch. E aí você começa a ficar ousado. E aí você liga esse negócio, o modo foda-se, abre... Não, desculpa. Pode falar, pô. Você liga o modo, né? O modo Highlander, você fala, meu, eu quero ter 3 estagiários aqui trabalhando comigo. Você abre 5 abas e faz 5 coisas ao mesmo tempo. E, cara, é a receita da dor de cabeça. Tu conhece o Ricardo Pupo? Conheço. Conhece? Já leu o livro dele? Não sabia que ele tinha feito livro. Pega ali. Embaixo desse porquinho aí, ó, tem o 2º livro. Embaixo, acho que é esse aí, ó. Já pode levar. Essa não é a versão atualizada, mas leva. Vou ganhar? Ou vou emprestado? Não, pode levar, pra você. Engenharia de ponte para... Olha, é legal, hein? Best-seller
Vivendo. Ele tem uma versão nova agora. Caraca, hein, Pupo? Parabéns, pô. Vou te dar isso aí, que aí ele vê se ele me dá a versão nova agora. Por favor. Nossa, então. E aí eu também achei 2 livros na Amazon. Vou deixar aqui pra... Ele já teve aqui, o Pulpo. Eu vi 2 livros na Amazon que eu acabei não comprando, que estavam $500. Aí eu falei, meu, também... Dizem que livro é assim, né? Tu tem que dar. Entendeu? Tu não fica ali. Então tá ali, mas... Já leu? Já li, já. Muita coisa boa? Tem. Mas tem uma versão atual, saiu agora. Isso que eu ia falar, porque assim, você tem que lançar uma versão toda semana. Muita coisa evoluiu já, né? Muita coisa. Já tá até maior o livro, o novo. Mas é o primeiro em vendas na Casa do Código. Cara, isso aqui, assim... Tudo que você puder estudar, estude, porque... O Pulpo tá muito... O Pulpo é um cara legal de conversar. Legal, vou procurar ele mesmo. O Pulpo tá A gente fez algumas palestras onde ele estudando participou. bastante esse assunto há muito tempo, né? Então, acho que de todo mundo que eu conheço, ele é o cara... Da galera que eu conheço realmente, acho que ele é o cara que mais entende do assunto. Eu já vi prompt. Eu já sou um cara que olha o prompt e eu já sei que o prompt não tem valor. Porque assim, você muda a versão, esse negócio quebra. Então assim, eu tenho... vendendo prompt, né? O pessoal fica vendendo prompt. Então, eu tenho estudado muito uma linha chamada DSPY, DSPy, que é, a partir dos exemplos de entrada e saída, o algoritmo se monta, né? Se eu não me engano, eu não fui tão a fundo em papers ainda, porque ou você trabalha ou você fica lendo paper, mas se eu não me engano, essas IAs aí, a DeepSeek, posso estar falando uma grande bosta, nem deveria, né? Mas eu acho que elas trabalham muito nessa linha de se autotreinar. Então esse DSPy faz isso. Se você tem, por exemplo, quer fazer um agente de IA, e você tem a conversa do WhatsApp toda, você coloca isso ali como entrada e saída, o prompt é gerado a partir daquilo. O prompt é efêmero, ele não tem valor. E a galera deu muito valor para prompt. Mas assim, eu tô vendo as palestras dos caras que estão criando isso e muitos falam que prompt não tem valor e, na verdade, ele é o calcanhar de Aquiles da coisa. Como que você muda de uma versão do 5.1 pro 5.2 e quebra o teu sistema? E aí eu comecei a entender o que vem depois da IA. Como é que você analisa, como é que você mantém um sistema de IA? Beleza, eu tenho um chatbot. O que eu faço com isso? Eu tenho uma operação de identificação de documentos jurídicos. Como é que eu mantenho isso seguro? Vou ficar vendo cada situação? Então, eu comecei a entender o que vem depois, e o que vem depois que é importante. Evaluations, feedback, né? O likezinho ali do ChatGPT, como é que você usa aquilo, como é que você cria sistemas para se auto-entenderem, se auto-consumirem para melhorar, né? Hoje a minha IA, eu passo para os meus testers, né, que a gente está construindo uma nova, eles vão falando com a IA e eu tenho já um workflow na própria IA que analisa todas as sessões que ele foi feita, os comentários feitos e se auto-melhora sozinha até aqueles problemas e os anteriores que existem estarem funcionando. Entendi. Entendeu? Então, assim, é muito legal que, tipo assim, como eu programo a programação, cara. Eu não sei, enfim, é uma doideira. Isso entra muito técnico aqui, mas, cara, você já começa a ligar o bot olhando o centre para pegar o erro, né? Cara, é incrível, assim. Mas isso aqui é importante. Vou ler total, pô. Uma lida. Vou ler total e fazer vídeo, que você vai me ajudar também, porque eu quero começar a fazer conteúdo. Boa. Você sabe que a gente tá com um projeto, eu tô com um projeto lá, não sei se tu já viu. Tu tem que ir lá um dia. É o Desbugados, já ouviu falar? Novo. É um canal, a gente começou em abril do ano passado. É um canal novo no YouTube, a gente já tá com 30 e poucos mil. Que legal, cara. Onde é eu, o Ricardo e o sócio dele, o Rodrigo. E a gente, toda terça, às 18 horas, a gente faz um programa ao vivo falando do que rolou na última semana. Na área de tecnologia, assim. Mas tem muita zoeira, né? A gente é da zoeira ali, né? É um programa meio cômico. Eu gosto também. E aí a gente volta e meia, a gente leva algum convidado lá pra zoar o convidado. Quando vocês quiserem. Amanhã, pô. Tu vai embora pra São Paulo? Não, eu fico aqui, pô. Então. Eu vi que tem um sofá ali. Tem. Vou mandar mensagem pra eles depois, ver se não tem ninguém marcado. Se tu não for embora... Não, eu fico. Pô, já vamos fazer. Fechou. Cara... Muita coisa. Muita coisa, velho. Muita coisa. Já foi 2 horas? Vixe, já foi 1 hora. Não, mas eu quero... Vamos falar agora de como eu vou virar bilionário, pô. Não, peraí. Vamos falar sobre qual é a maior... Eu sei que você gosta de
gosta de ser sem filtros. Ah, eu gosto. Qual é a maior baboseira que você tem ouvido hoje relacionada a IA? Puta, é que eu parei de ver as baboseiras de IA, né, velho? Mas o que mais te incomoda? Deixa eu ver. O que mais te incomoda? Ah, putz, cara. É difícil dizer, porque tudo tem seu valor, Léo, para cada situação, entende? Assim, eu já vi equipes de marketing sozinha usando essas baboseiras funcionando. Tá. Porque existem projetos que a baboseira serve, entende? Assim, mas assim, eu não vejo baboseira, eu vejo falta de profundidade pro que eu tô vendo para fazer. Tá. Eu acho que tudo é válido em algum ponto. Tá. Mas agora, assim, dá muito valor para prompt, gente querer vender prompt, isso eu não acredito mais. Tá. Vender prompt mágico. Por quê? Cara, é só você pedir pro GPT fazer o próprio prompt. O prompt, de novo, acho que a maior baboseira, quero estar errado. Claro. Ele tem seu valor. Prompt ruim não funciona, tá? Não tô falando que ele não valoriza. Mas assim, valorizar tanto. Ah, meu pacote de prompts a 10 e 20 reais. Eu não sei se eu compraria. Entendi. Não sei se eu compraria. Porque eu sei que são outras abordagens. Assim, cara, imagina você fazer um código que você não confia. Sim. Então, assim, eu diria que talvez seja valorizar demais os prompts ou achar que ele é a solução. Ah, o que eu vejo, talvez, assim, de produção, assim, clientes falando, é entender que a IA é uma personificação da coisa. Que a IA é um sistema em si. Já teve clientes meus que assim, fizeram, né, vieram com sistemas feitos com IA e falaram, a IA tá dando problema. A IA tá dando problema. A IA não funciona. A IA não tem... Cara, quem não tem a capacidade é o desenvolvedor de construir o sistema. Uhum. Ou de falar que não é, a IA não funciona assim. A IA, primeiro de tudo, a IA não tem 100%. Em determinado, é muito difícil falar. A não ser que você fale, meu sistema soma 1 mais 1. A IA é 100%. Uhum. Mas no final do dia, a IA, eu tendo a ver que ela é um grande if que te ajuda a orquestrar workflows. Então você tem que ter código. A gente não chegou no AGI, né, que é autônomo. Tá muito perto, funciona muito bem. No final do dia, ela faz vários loops nela mesmo para se descobrir, né? Não é à toa que as melhores custam muito, porque tem que fazer isso para funcionar. No final do dia, a IA, ela olha um banco de padrões e gera padrões. Ela não tem a capacidade de... Cara, dado esse mapa aqui de Santos, eu quero o menor caminho. Dependendo do modelo que você faz, ela não tem uma lógica. Ela não tem lógica. Ela tem tentativas de reasoning, que ela quebra o teu texto, gera uma... Sabe? Então, assim, os clientes, eles acham que... Tem alguns empreendendo e acham que a IA é... E eu vejo gente que trabalha com pessoas que fala que a IA que é o problema. Mas, na verdade, você tem que estudar muito além, né? Entender workflows. Se vocês forem numa lib lá, LangChain, Pydantic AI, qualquer lib, você vai começar a ver que muitas foram para uma linha de workflow, pô, de código. No final do dia, a IA ajuda a pegar uma entrada que é um texto e falar qual o caminho do if que ela vai seguir, né? Para mim ainda quero estar errado logo. Logo eu vou estar errado, isso vai estar defasado, eu tenho certeza. Uhum. Mas hoje não funciona assim. Tá. Não funciona tão mágico, não sei se tu discorda. Não, eu não tô aqui hoje para concordar nem discordar de nada. Mas enfim, depois se um dia tu me entrevistar, aí a gente pode... Ah, que isso. É um bate-papo aqui, não é nem entrevista, pô. Não é entrevista. Não é entrevista. Tem que ser bate-papo, mas pô. é que eu tô aqui como provocador, cara. E o que tu tem usado, assim, de conjunto de ferramentas para desenvolver? Quais são as que você tem gostado mais? Legal. Cara, ó, eu comecei usando o Windsurf, fui pro Cursor, sei que ele melhorou muito, não testei depois das últimas versões, mas eu voltei pro Windsurf, que ele é mais enterprise, mais corporativo. Caraca, a segunda pessoa que me fala isso essa semana. E ó que a semana começou hoje. Na época, o Cursor, ele era meio... Era o cara que tá no Lovable, sozinho, e vai pro Cursor. Ele vai talvez se sentir mais confortável. Agora você é uma empresa, você quer um certo padrão, eu acho que o Windsurf está entregando um pouco mais. O Windsurf tem uma possibilidade de você... ele tem o Deep Wiki integrado, ou seja, ele tem o wiki de todas as bibliotecas já nele. Então, eu quero usar ali um Langfuse, ou sei lá, qualquer lib. Eu queria um jQuery. Ele consegue trazer tudo lá dentro dele. Tu viu que teve uma atualização do jQuery, né? Nossa, não, sério. Sério agora? Foi uns 15 dias atrás.
Bom, no próximo episódio, Jay Carey. Uma atualização. E a pessoa que me falou hoje de manhã, eu também falei, pô, quero trocar uma ideia, que ele tá usando bastante também já, né, IA há um tempo, para desenvolver. E ele falou que tá usando o windsurf, na opinião dele, ele já usou bastante cursor também, ele disse que o windsurf, na opinião dele, tá gastando menos. Gasta Tá saindo menos. mais barato, né? Eu pago $20 ali. E agora, obviamente, assim, quando você começa... o pessoal tá falando de... Existem alguns nomes aí para AI Engineer, né? Não Vibe Coder, não é legal. Mas, assim, a engenharia da IA para desenvolvimento. O pessoal tá chamando de Agency, How to Develop Your Agency AI, né? Enfim, então até que mais estudar nomenclatura, eu tô mais focado no prático para depois pegar os nomes, mas, se não me engano, é Agency. Então, Indie Dev Dan, eu acho o nome do canal, que é um cara que tem um curso que ele ensina a você realmente construir isso. Ele tem até um desenho onde ele fala assim, o começo da coisa é você pedindo para o prompt gerar o código. Outra coisa, depois é você criando guardrails. Depois você evolui esse sistema de monitoramento de IA dentro do teu sistema. Enfim, você vai começando a entender que você cria um sistema de IA em volta do teu sistema. E aí o Cloud Code hoje ainda, eu vejo, o Cloud Code e o Codex são os que vão permitir você fazer a coisa funcionar mais legal. Mas o Windsurf está chegando, o Windsurf lançou as skills, né? E o Windsurf, assim, a transição, acho que de quem programa normal ainda para código, e ele não é ainda um agente autônomo. Você não consegue, tipo assim, pegar uma lista de 230, 500 tarefas e deixar ele codando, ele vai ficar parando ali. Ou se souber alguém, se já está fazendo, eles estão indo para essa linha, eu estou sentindo. Que eles lançaram duas coisas muito legais. Você consegue pedir agora para ele o que o cursor fez há um tempo, que é, faz um HTML nessa linguagem. Então eles criaram lá o Chatbot Arena, se eu não me engano. Então ele sobe duas IAs fazendo a mesma coisa para você decidir qual é a melhor. Então você vai vendo essa comparação. Então, assim, é o que eu falei, cada modelo muda, né, a diferença. Então, assim, o Windsurf, Cloud Code hoje, ele eu acho que é feito pela Anthropic, é os caras que estão meio que ditando, pelo que eu tô percebendo, pelos meus estudos, né? Não sou mais estudioso ainda, eu acho, mas que estão evoluindo, estão criando paradigmas novos ali para uso. Por exemplo, a minha nova startup, que eu estou querendo montar, né, a Próximo Bilhão, está envolvido com skills. Né? Skills, no final do dia, é a programação de texto mais estruturada do que um prompt. Né? Ele começa... Você não tem mais um prompt de 10 mil linhas, você consegue criar um index, esse index chama outros arquivos textos, você consegue mesclar isso com scripts. Eu diria que é entre o prompt e o código. E isso tem um certo poder. Vai começando a te dar um certo poder. Então eu vejo que a Anthropic está muito evoluída nisso. O Codex, que é o do GPT, ele é ótimo tecnicamente, né? Ainda ele é bom tecnicamente, mas o Cloud, não sei, parece uma pessoa ali, ele te ajuda a entender melhor. Tá mais redondinho, né? E eu uso também o modelo da GLM, né? Que é o pessoal da ZAI. Agora também tem o Minmax, para você, às vezes, fazer um experimento, fazer uma pesquisa mais barata, e você paga ali $30, $30, se não me engano. Isso é infinito o negócio. Cara, eu deixo, às vezes, fazendo pesquisas 10 robôs lá à noite e na madrugada para de manhã. Sim, mas eles não são tão bons quanto o Cloud Code. O Cloud Code erra menos, pô. Entendi. Assim, eu vejo que a Cloud hoje, o Codex eu uso pouco, mas assim, eu uso todos, né? Tudo que sai assim eu dou uma testada. Tem o AMP agora, o Open Code, cara, sim. Open Code eu tava Mais uma mexendo. dica. Eu tava mexendo no Open Code. Mais uma dica, viu, Léo? Pega uma e fica, velho. Então tu fica doido. Você não para. Pega uma e fica. Assim, hoje eu tenho usado mais o Cloud Code. Tá. E o que você tem aprontado de novo aí? Então, Léo, eu peguei um cliente, uma época, advogado, e comecei a entender que sistema de software tem um monte já. Tá. E o problema dele ali era o quê? Ele tinha um alto número de clientes chegando, né? E um vendedor, um financeiro, e a coisa tava, né? O funil de vendas dele tava gargalando, né? Mas é um cara que sabia de automação. Então eu vendi um contrato para ele ali, né? De automatizar o sistema dele, e na época não tinha nem IA ainda. Tá. E eu falei, cara, se você joga um cliente para uma determinada fila do dashboard e eu tenho que ter um contrato de conversa inicial,
Então eu fui lá e fiz o quê? Vou mover o card, gera o contrato, manda para o cliente assina, já move tudo sozinho, tudo sozinho. Tá. Ou seja, eu percebo, vou voltar só 10 anos atrás, num artigo que eu li, que o melhor software, a melhor interface de software, sabe qual que é, Léo? Nenhuma interface. Perfeito. A mágica, o nosso nome, DevMagic, vem disso. A mágica é o quê? Você não saber distinguir, quando você vê uma tecnologia, você não saber se é real, como que foi feito aquilo, a coisa só acontecer. Então, nesse cliente, eu falei, cara, pô, muito foda, ele não sabe que está usando um sistema de assinatura a mais. Ele tem um sistema que já existe, mas ele não entra mais no sistema de assinatura. O CRM dele, talvez ele entre para mexer, mas ele não preenche mais nada no CRM. Tá entendendo? Então, assim, a mágica tá em talvez usar o que já exista. E a IA, ela é ótima nisso, né? Então, assim, hoje a gente tem feito o quê? Pegado esses mesmos processos e construído. Hoje a gente tem o SDR, tem toda essa automação de CRM já, né? Que a gente já tinha feito. Tá. A gente tem a parte de documentos, análise e tudo mais. E a gente está fazendo agora uma linha de produtos para a área de vendas. Então, a gente está fazendo ali o SDR de IA. Né? Qual que é a diferença disso para os outros? Cara, a diferença nossa é o quê? Que o vendedor chega no cliente, grava a reunião e a IA está pronta depois. Pronto. Por quê? A gente está fazendo uma IA que se auto-aprende. O cliente sobe o histórico do WhatsApp, ela treina sozinha. Lembra que eu te falei que o prompt não é tão importante? O N8N veio, acho que você tem curso lá de N8N, só que cada cliente é um prompt, você não tem um sistema testável. Até hoje, eu não sei como tá, mas até onde eu estava mexendo, eu mexo bastante no N8N, mexi bastante. Até hoje você não consegue monitorar as chamadas de forma... Uma coisa importante, galera, da IA é o eval, né? Evaluation, ou seja, você tem que ter um sistema que metrifica tudo que você faz com a IA para depois você ir melhorando ela. Nenhuma IA é 100%, né? Enfim, então a gente está criando esse sistema e que eu estava te falando, eu falei, são sinais de Deus, assim, porque assim, a gente decidiu investir nessa ideia agora, nessa nova fase da empresa. No dia seguinte, o Cloud Code lançou, a Anthropic lançou o Cloud Workspace, que é muito semelhante à ideia que a gente quer fazer. Basicamente, para ficar fácil, o Zapier, que funciona... Voltando um pouco mais, qual que é o melhor jeito de você delegar uma tarefa numa empresa? Você chegar e falar, Léo, vai lá e faz tal coisa. Falar. Sim. Então a gente falou, como que eu faço essa mágica acontecer nesse nível? Porque hoje você não faz isso no GPT ainda. Mas se eu fechar o segmento, se eu fechar a vertente da área, eu consigo criar habilidades para essa IA onde eu permita ao empreendedor, vendedor, aquele cara criativo, chegar e falar, eu quero fazer um processo de upsell para todo cliente que fez tal coisa no meu sistema. Ele vai falar isso para mim e aí ela vai fazer. Ela vai entrar em contato com o cliente, mandar um WhatsApp, vai fazer todo o processo de venda até a qualificação. Então eu quero que isso seja fácil. Eu quero poder chegar, a gente já tem alguns clientes, né? Começando, a gente tem um cliente que vai ser a nossa base, que é um cara super criativo, é uma empresa de advogados que cresceu muito nos últimos anos, e é um cara que se pega... Qual que é o problema? Quando você sozinho faz, você tem que passar para as pessoas esse processo. Então, e assim, ele não é um cara que vai ficar fazendo esse processo no Cloud Code. O que a gente tem hoje? O SOP, o checklist. Mas ontem quem viu o Fantástico viu que teve médico que deixou um bisturi dentro bisturi não, uma pinça cirúrgica dentro do paciente. Ou seja, é um processo que tem checklist, mas falha. Então, assim, cara, o nosso foco agora é como que eu crio essa mágica de fazer os sistemas que existem fazerem com que as pessoas que trabalham com ele parem de xingar o sistema. Já conheceu alguém que xinga o sistema? Toda hora. Então, esse é o nosso trabalho. Fazer com que os sistemas existentes parem de ser xingados. Entende? Fazer essa camada que os próprios sistemas estão fazendo, mas a gente vai fazer entre os sistemas. Então, essa é a ideia, né? Fazer workflows realmente inteligentes. Estava discutindo, a gente está numa fase ainda, Léo, a gente está olhando dois mercados. Mercado de advocacia e mercado de contabilidade, que são pessoas que são problemas que podem alavancar, né? Ontem eu vi o Harvey, 5 bilhões de dólares de valuation já, com 500 clientes valendo 100 mil dólares de faturamento, já está fazendo. Né? Então, assim, contabilidade ainda não procurei um case legal. Mas, assim, tudo indica que esse vai ser o caminho aí das IAs, né? Então, e aí eu tô discutindo um slogan legal, se a gente for fazer um produto mais low ticket, que a gente não vai fazer mais a IA, a gente vai fazer AI, que é a automação inteligente, pô. Entendi.
Você vai colocar uma inteligência artificial. O que é algo artificial? Você quer uma relação artificial na sua vida? Não. Você quer um parceiro artificial de mentira? Não. Você quer o quê? Uma automação inteligente. Então, assim, a gente vai fazer aí, né? Entendi. Então, provavelmente, essa é a ideia. Então, é um projeto que a gente está chamando ainda, por enquanto, de FastLaw, Tá. né? fastlaw.com.br, aí quem quiser dar uma acompanhada, mas em breve a gente vai começar a lançar conteúdo. Como eu falei, a gente vende e depois faz, né? Então, a gente está numa fase de entender realmente a necessidade do mercado. A gente já tem... Quem quiser me entrar em contato e conhecer, a gente já está com um sandbox ali, que você já conecta seu Google Calendar, você já conecta o HubSpot. Então, assim, o primeiro case é esse, né? A parte de SDR que a gente está fazendo. Legal. Mas é um sistema que você vai entrar ali, você já vai subir suas conversas, você vai conectar o seu Calendar, o seu HubSpot, e vai dizer como é que você quer. Falando com a gente, ele já vai estar pronto para você. Então, assim, não tem tempo de setup. A gente quer fazer um sistema setup zero. Né? Então, assim, tem umas premissas diferentes do N8N, né? Não, a gente viu um boom de agência de IA, né? Que é consultoria e tudo mais. Então, a gente está numa linha de serviços produtizados até se transformar num produto mesmo. Então, a linha é o quê? É fazer realmente esse serviço que vai ser produtizado. Né? Então, assim, eu não vou fazer um SDR super diferente para cada um. Eu vou agregando habilidades esse ecossistema, né? Então, assim, eu tenho apostado muito nisso e é algo que a gente quer buscar investimento, quer fazer algo diferente. Boa. E se você quiser, quem sabe tá convidado aí também para Boa. fazer o primeiro trust. Vamos embora. Cara, legal, velho. Legal a conversa. E já tem bastante tempo. Então eu vou... Vai cortar meia hora aí. Não, vou nada. Eu vou fazer a pergunta que eu faço no final. Puta. Tu já assistiu algum episódio? Eu lembro que é uma pergunta difícil. Mas não lembro qual era. Só lembro que eu falei, ixi, tinha que ter ensaiado. Pergunta é a seguinte, cara. Imagina o seguinte. Você tem uma habilidade, você ganhou uma habilidade, Deus te deu uma habilidade, já que você crê. Muito. Você tem uma habilidade, uma única, é um tiro só que você pode fazer. Você tá olhando para cá, ó, tipo, aqui tá o começo da tua trajetória profissional e aqui tá o hoje. Você tá aqui, aí você pode voltar em algum momento aqui, ó, dessa linha do tempo e escolher um momento dessa tua linha do tempo, chegar até você e te dar um conselho. Que momento seria esse e qual conselho você se daria? Você acredita em intuição? Sim. Você consegue distinguir os momentos da sua vida onde a intuição bateu? Sim. E você não seguiu? Uhum. Eu diria isso para mim. Eu falei, Gabriel, medita em Deus, ora todo dia. Fica atento à intuição e sempre segue quando ela acontece. Sempre segue quando ela acontece. Parece papo... Sou filósofo também, né, Léo? Uhum. Fiz curso de filosofia aí. Maurício... Você conhece o Maurício Matias? Sim. Um cara bonito aqui de Santos. Sim, ele Te vai amo. vir aqui, ó. Essa semana ele vem aqui. Amo esse cara. Ele me indicou o curso de filosofia. E me aproximou muito mais de Deus também. Sim. E a intuição, Léo. Porque eu acho que tudo que eu não fiz... Vou te falar um exemplo. Posso te dar números. Claro. A gente conseguiu alcançar, Léo, uma coisa muito difícil para uma empresa, que são 6 meses de vida. Então, assim, teve um momento que o nosso caixa útil era de R$500 mil. Ou seja, garantia ali a operação por 6 meses. E aí, Léo, a gente encontrou um vendedor que cobrou da gente R$20 mil por mês. E minha intuição falou, mano, é isso que eu preciso fazer. Só que eu, sei lá, o que disse ao contrário. Tipo assim, mano, é um cara que ganha 3 vezes mais do que todo mundo, ganha 2 vezes mais que eu. O medo. Mas a intuição tinha falado para mim, Léo, que eu tinha que ter feito isso. Esse cara, ele é o dono da maior comunidade hoje de CTOs do Brasil. E assim, eu acho que esse é um exemplo de quando eu não segui a intuição, não deu certo. Fora outras relacionamentos que esse cara aqui não é legal, aí eu fui lá e fechei. Entendi. Então assim, eu diria que você que está nessa área, conversa com Deus, conversa com Oxalá, Oxóssi. Se você for cético, só sente o seu coração. E assim, intuição, para quem não é espiritualista nem nada, a intuição é aquela vontade, aquela coisa que, mano, é isso que eu quero fazer. Eu quero comer esse sorvete. Entendi. Sabe? Então, assim, eu diria isso para mim. Eu acho que eu não teria cometido os erros que eu cometi. Então... Eu tava tentando resgatar uma foto aqui, mas eu não achei. Mas legal. É que você falou de filósofo, e eu tive a oportunidade de conhecer o Clóvis de Barros.
Excelente, né? Aí eu tava tentando resgatar a foto aqui, mas não achei. Eu sou um Gente- idealista. Gente boa, seu Clóvis. Me tratou de igual para igual. Não, todo mundo é igual, né? Não, Pô, tem uns cara que não, velho. Eu olhava você e achava que você era o... Pô, você pra mim é uma estrela, É pô. louco, né? Pô, então, mas aí eu descobri que, pô, você também tá... todo mundo é igual, né, no final do dia, Não, né? mas é que tem gente que não te trata de igual para igual, não. Será? Tem, velho. Ah, graças a Deus. Então, você segue a intuição, você acaba não encontrando essas pessoas. Só encontra pessoa maravilhosa que nem você, pô. Já fui em alguns lugares que tipo, a pessoa te olha assim... Mas é bom, Léo, né? É bom que não era pra você estar lá. Pra quê? Mas o seu Clóvis levantou, conversou, deu uma atenção na conversa, não foi uma conversa solta, sabe? E ainda falou que eu era melhor do que ele, porque eu falei que eu era professor universitário, não tão bom quanto ele. E aí ele falou, não, você é tão bom quanto eu, você dá aula na universidade também. Não, os professores... Tanto que na filosofia diz, né, que no final da sua vida, o seu trabalho é ajudar os outros a passarem o caminho que você já passou, né? Que é isso que falta hoje, né, Léo? Porque a gente parece que vive no mesmo loop, né? Eu tenho uma... Quando eu ensinava as pessoas, né, no trabalho, eu tinha um pouco disso, assim, de tipo, meu, como que eu faço? Eu sempre... Por mais que alguns não gostaram de mim pelo meu jeito, desculpe, né? Todo mundo tá aprendendo nessa vida, mas a minha vontade era de conseguir fazer com que elas pulassem as fases, as casas que eu já passei. Só que é difícil, todo mundo tem que passar a sua jornada, isso eu aprendi, né? Mas, cara, tem um prazer enorme de alguém chegar pra você e falar, Léo, obrigado, cara, consegui aquele trabalho por sua causa. Cara, isso aí... Eu te digo, Léo, todo o dinheiro que eu ganhei na vida ou qualquer coisa, eu nunca fiquei tão feliz quanto alguém que trabalhou comigo conseguiu a primeira casa, o primeiro carro. Isso, acho que ajudar alguém a passar alguma fase, cara, é a coisa que faz o humano ser humano, sabe? Não sei se eu tô viajando também. Talvez seja por isso que eu ainda tô pobre. Mas não importa, sabe? A felicidade tá em outros lugares, eu acho. Total. Nem tudo também é dinheiro, né? Nem tudo é só dinheiro. O dinheiro tem que ser colocado como tem que ser uma consequência, não tem que ser a tua prioridade. Total. Né? Porque senão... embora o mundo meio que te jogue isso às vezes, né? Não mas se você olhar grandes cases aí de mercado, caras bons aí, muitos deles não colocaram o dinheiro na frente. E eles sempre falam que cresceram por conta disso. É fazer aquilo que você acredita que é o certo, né? Lógico que uma boa parte não, mas... Então, se tem uma parcela que fez e chegou aonde a gente considera o sucesso, e ele fez porque ele gostava daquilo, ele achava aquilo divertido. O próprio Clóvis fala disso, né? Ele fala, pô, não vou passar minha vida toda fazendo alguma coisa que eu não gosto, vou fazer aquilo que eu gosto. Então, faça o que você gosta, mas faça com maestria, que aí você vai alcançar o teu sucesso, né? O teu sucesso. Então, é isso, cara. É isso. Acredito muito nisso. Obrigado, mano. Pô, eu que agradeço. Dá vontade de ficar aqui um tempão, pô? Dá. Eu só não fico mais porque... Vai ter que editar, né? Tem que ficar... Editar... Não é nem a edição, não. É que tem outros compromissos depois, né? Também tem isso. Obrigado, mano. Valeu pela oportunidade. Tamo junto, pessoal. Obrigado a vocês aí. Vocês conheceram o Gabriel. O Gabriel é um cara aí de Santos aí, ó. De Santos para o mundo. Agora em São Paulo. Do Maitá, quem conhece o Maitá. Porra, é meu? Eu vi passando todas as... Que legal. Agora é de São Paulo para Macau. O Macau ou Tailândia? Tailândia? Vamos ver. Boa. Onde eu vou morrer. Eu tenho um professor, né? Hoje ele é meu colega de trabalho. É o professor mais antigo da faculdade. 50 anos lecionando ele tá. Seu Alfredo Cordella. Não sei se um dia eu vou conseguir trazer ele aqui. Que ele falava assim, você é do tamanho do seu sonho. Dá o mesmo trabalho, sonha pequeno, sonha grande. Exatamente. Então. Por isso que a gente vai buscar o bilhão agora. Rumo ao bilhão. É isso. Já sentou do bilhão aqui, você sabia? Seu Ernesto é do bilhão, ele já sentou aqui, ó, na tua cadeira aí, ó. Espero que eu seja o segundo. Tá vendo? Tem o livro dele ali também. Quer levar o livro dele? Pronto. Eu levo todos. Esse primeiro aí, ó. Esse aí ele... E aí eu posso doar pra alguém depois? Tem que dar pra alguém, exato. Essa é a meta. Vou fazer isso com os meus. Boa. Bora. Gente, obrigado. Grande abraço. Valeu, a todos. turma. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, comente, mande pros grupos aí. Deixa o like. Se tu conhece o Gabriel,
comente ainda mais e eu vou deixar o contato do Gabriel aqui na descrição, tá bom? Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau!